Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. Você sabe, aqui a gente fala sobre muita coisa. Falamos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão de empresa, inteligência emocional e sempre com um convidado muito especial. Solta a vinheta! Muito bem, gente. Olha, eu comentei que o nosso convidado é especial e é realmente muito especial. Trago para essa conversa nossa hoje aqui o André Pontes. André, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de participar desse podcast com vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite. Tô vendo aqui no seu currículo, cara. Às vezes tem gente que tem um Wikipedia, né? Isso não é um currículo. Engenheiro de produção, palestrante, 15 anos de experiência em qualidade de empresas e mais um monte de outras informações aqui. Cara, me fala um pouco de você. Bem, muito prazer aí estar participando desse programa. Meu nome é André Pontes, para quem me conhece aí, sou engenheiro de produção, me especializei nesse ramo industrial especificamente. E ao longo da minha carreira, praticamente toda a minha vida foi voltada para a área de gestão de qualidade, gestão de processos, melhorias, e eu fui me profissionalizando. Também tive oportunidade de participar e trabalhar em empresas de grande porte, médio porte, nacionais, multinacionais. E eu vi o que era muito comum eram as ferramentas de gestão, ferramentas de melhoria e como isso trabalhava e podia agregar resultado nas empresas. Isso serve para qualquer negócio, viu? Serve para o âmbito industrial, serve para o varejo e serve para a vida profissional e pessoal. Tudo que a gente faz precisa de processo, né? Tudo que a gente faz precisa de processo. Eu sou meio metódico, cara. Estou cheio de processos. Desde a hora que eu acordo, tem algumas coisas que eu faço repetidamente até eu sair de casa, principalmente. Você também tem essas coisas, não? Olha, como eu sou uma pessoa muito analítica, né? Está na minha essência, eu sou muito ritualístico também. Então, eu tenho meus processos, mas eu vejo que no mundo que a gente vive, os processos são importantes, mas a gente precisa também ser dinâmico, ou seja, os processos também precisam ser dinâmicos e se atualizar constantemente. Não podemos perder os processos, mas é importante ter essa dinamicidade também. Você sabe que até pouco tempo eu era diretor comercial, né? E eu costumava dizer para o time comercial o seguinte: não tenha paixão pela meta, tenha paixão pelo processo. Porque se você seguir, é quase que receita, né? Sim. Se você seguir o passo a passo, alguém já pensou naquilo por você, acredita-se, né? A gente imagina que alguém já tenha pensado naquilo. Então, uma vez construído o passo a passo, a chance de você chegar ao término e conseguir o resultado é muito maior. É? Com certeza. E, inclusive, ancorando essa frase que você falou, né? Tem uma frase muito comum que o pessoal fala, né? O que importa é o resultado. Só que as pessoas, como você disse, elas ignoram o meio, né? Qual que é o caminho que foi trilhado para esse resultado? Porque muitas vezes esse resultado foi pura sorte. É, e tem muito disso também, né? Tem muito. Tem. Às vezes a gente faz tudo certo e no final dá tudo errado. Às vezes a gente faz tudo errado e no final dá tudo certo. Tem um amigo meu que diz assim: a gente planeja e Deus dá risada. Não é? Perfeito. Uma boa colocação. Mas para fazer um bolo de laranja não adianta pôr abacaxi. Perfeito. Se você, Não é isso? você quer resultados diferentes, precisa de mudar os hábitos, agir diferente. Sim. E a gente, antes de começar aqui, você estava comentando que, poxa, você dá treinamento, você faz cursos e tal. Cara, como é que você entrou nesse meio de processos? Como é que você imagino que você tenha se apaixonado por isso. Em que momento que isso aconteceu? Isso aí foi, como eu disse, né? Foi toda a minha experiência, minha carreira, né? Tudo nasceu na indústria, nas empresas, no âmbito corporativo, industrial. Então, fui me envolvendo com esses processos e começou a fazer sentido. E justamente isso, com o meu perfil, que é um perfil mais analítico, isso fez me encantar, né? E primeiro, comecei a me apaixonar pelas ferramentas, entender como elas eram importantes, mas assim como qualquer ferramenta, assim como uma chave de fenda, não adianta, a chave de fenda não trabalha por si só, né? Sim. Precisa de alguém por trás para apertar. Então, me apaixonei primeiro pelas ferramentas, pelos processos, depois pelos comportamentos humanos, pelas pessoas que fazem a ferramenta acontecer, né? Então, tudo isso aconteceu dentro da indústria. E aí, conforme eu fui passando, fui trilhando minha carreira nas empresas, trabalhando em outros segmentos, eu fui me aperfeiçoando e cada vez mais me intensificando nessa profissão. E eu percebi que, inclusive, tem uma metáfora
que é muito comum quando a gente vai mapear processo, desenhar processo, estabelecer padrões, a primeira reação de algumas pessoas é não querer compartilhar o conhecimento. Porque elas acreditam que ela retendo o conhecimento, elas estão estabilizadas no cargo, né? Então, olha, ninguém vai me desligar, ninguém vai me demitir, porque só eu sei fazer isso. Só que é uma ilusão, porque, por outro lado, essa pessoa ela se acorrenta naquela posição. Uhum. Aí ela fica falando, mas eu nunca sou promovida. Ela fica insubstituível. Fica insubstituível, fica tão insubstituível, tão estabilizada que ela não cresce. E aí, diante disso, eu falei, não, eu quero compartilhar conhecimento, eu quero me desenvolver, eu quero crescer. E aí, todo esse conhecimento agora eu levo através das palestras, através de treinamentos aí externos. O tema do nosso podcast de hoje, gente, é PDCA, mas é que assim, eu tenho que aproveitar que o André está aqui e fazer perguntas para ele para chegar num conhecimento até adicional. André, quando eu era criança, por exemplo, eu tinha alguns hábitos. E naqueles hábitos, hoje, quando eu avalio, como por exemplo, eu tinha mania de guardar os meus brinquedos sempre, eu era muito cuidadoso com os brinquedos, eu tinha um passo a passo que eu fazia das coisas que parecia já estar se desenhando quem eu me tornaria. Tem alguma coisa que você percebe, por exemplo, no André, quanto criança, que fala assim, olha, eu já tinha alguns traços, até para quem está assistindo a gente, de repente tem filho, começa a observar, né? Você tinha já alguns traços de comportamento que, sabe, estava desenhando para isso? Olha, eu posso me lembrar da minha infância, assim, que eu tinha alguns rituais relacionados a pegar os meus brinquedos, desmontar os brinquedos e tentar montar novamente. Então, eu ficava ali, eu desmontava eu gostava muito de Lego, né? Por sinal, né? Daqueles brinquedos de blocos de montar. Então, tudo que era relacionado a montar, desmontar, a construir coisas, eu acho que essa particularidade aí acabou me moldando. E quando eu entrei no ambiente corporativo, eu acho que aí que foi a conexão. Então, esse viés desde criança de gostar, de brincar, de construir e desmontar, fez um diferencial. Boa. André, vamos falar de PDCA. Eu via bastante disso na faculdade. Eu sou formado em eletrônica industrial, e aí, puxa, a gente falava muito sobre processo. Tinha uma aula, inclusive, que era impressionante, chamado Princípio de Controles e Servomecanismos, que era praticamente só desenhos de processo. O que significa PDCA? PDCA são 4 etapas que são formadas por 4 letras, né? Então, todo mundo conhece a sigla PDCA. Elas são as iniciais de 4 palavras em inglês, que são Plan, Do, Check e Act. Quando a gente traduz essas 4 letras, a gente tem planejar, né? P de planejar, D de executar, o C, check, de checar, verificar, e o act de agir, atuar, padronizar. Então, numa tradução não direta, mas buscando a essência do método, é isso. A gente planeja, executa, checa, depois age. E o PDCA ele é muito antigo, Cris. Ele surgiu aí da década de 50, no período pós-guerra. Puxa vida! Naquela época, o Japão, depois de sofrer o conflito ali na Segunda Guerra Mundial, ele recebeu ajuda dos Estados Unidos, então foi um especialista, um professor estatístico chamado William Deming, que inclusive ele é conhecido pelo PDCA, eles chamam de ciclo de PDCA o ciclo de Deming. Ele foi até o Japão, apresentou teorias de planejamento, de estruturação para as empresas, para os japoneses, e em conjunto eles perceberam que eles poderiam construir 4 etapas que poderiam ser aplicadas para qualquer realidade, porque eles precisavam aplicar isso, seja no ambiente corporativo, seja no comércio, seja na infraestrutura daquela realidade, daquele contexto. E aí surgiu o PDCA, que, se me permite explicar, então... Claro, por favor. P, a gente planeja o que a gente vai fazer, executa o que a gente vai fazer conforme nós planejamos, Perfeito. Depois a gente checa se o que a gente planejou e o que a gente executou tem conexão, está fazendo sentido, e depois no A a gente padroniza, ou a gente ajusta. Então deu certo, tudo que a gente planejou, executou, está dando os resultados, eu vou padronizar. Não deu certo, então eu vou fazer o A, a gente fala que é também de ajustar. A gente ajusta a rota, replaneja, executa e checa novamente. E serve para qualquer coisa, Cris. É fácil de implantar isso? É
fácil e ao mesmo tempo difícil. Por quê? Porque depende de fatores culturais, né? Depende do quanto a pessoa está disposta. Se for, a gente fala de uma vida pessoal, depende do quanto a pessoa está disposta a aplicar isso na vida dela. E se a gente fala no âmbito corporativo, depende do quanto a cultura da empresa e a liderança está apostando e incentivando, patenteando a metodologia. Qual das etapas que é mais difícil, né? Sabe? Planejamento é início de tudo, né? Mas vamos imaginar assim, uma pessoa que já entrou numa empresa e já existe um processo. Sim. Né? Ela entra, se depara com aquilo já funcionando, ela deve ter dificuldade para intervir, mas voltando no começo da primeira pergunta, qual delas etapas que é mais difícil? Olha, eu reformularia a pergunta, eu não diria nem que é difícil, mas a que você precisa levar mais tempo é a fase P. Tá. Você precisa se dedicar muito na fase P para ter um bom planejamento. A gente até brinca de falar que o ciclo PDCA do brasileiro e do japonês é diferente, porque o ciclo do japonês, ele planeja 3, 4 meses planejando, aí ele já é assertivo, ele executa pouco, depois ele checa, e depois ele só apenas ajusta alguns mínimos detalhes. Então ele checa bastante, ele planeja bastante. O brasileiro não, ele já vê o problema, o que ele faz? Ele já quer executar, já sei o que é o problema, já sei como resolve, não se planeja, já pula para execução, depois não checa se funcionou e espera explodir o problema e fica apagando incêndio. Então a fase P é a principal, onde deve se investir o maior tempo. Se você planeja bem, você vai colher frutos. Mas será que foi legal você trazer o exemplo do japonês? O japonês ele é super metódico, né? Metódico. Será que não tem a ver também com a questão de custo? Porque eu imagino que o maior investimento financeiro também aconteça no P. Sim, com certeza. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se você tem um bom planejamento, e muitas vezes, a gente acha que a melhoria está associada também só a custos, e não é uma verdade, né? Se você tem um bom planejamento, uma boa análise do seu problema, você vai ver que você consegue fazer soluções que são de baixo custos ou que nem custem. Porque para o japonês é assim. Às vezes ele fala assim, eu vou desligar essa mão de obra que custa X, para colocar esse robô que custa Y. Mas melhor ainda era você não ter a mão de obra e não ter o robô, porque era o custo zero. Perfeito. Então é uma ilusão falar assim, eu vou fazer uma melhoria aqui e essa melhoria talvez saia mais caro do que o ponto inicial. Mas o que eu fico pensando sobre isso, né? E aí, nesse tempo de bagagem que você tem, você deve ter passado várias vezes isso. Quando a gente está, por exemplo, numa cadeira de execução, de executivo, a gente tem uma certa expectativa de velocidade. Perfeito. E aí, quando você tem um investimento muito grande no planejamento e as coisas não acontecem, isso aumenta demais a tensão, né? E a ansiedade mesmo. E aí, quando é que esse negócio vai acontecer? E eu concordo contigo que se não passar pelo tempo de fazer um bom planejamento, a chance de ter um erro é muito maior. Mas como que faz para lidar com isso, com essa ansiedade da execução versus o tempo de planejamento? Como que você lida com isso? É importante aí ter um equilíbrio, claro, né? Não adianta a gente passar do time, né? Se planejando. É preciso encontrar um equilíbrio, claro, é muito importante, mas se a alta liderança, os executivos têm ciência disso, eles sabem que esse planejamento, esse período é importante, porque muitas vezes você executa e vai na tentativa e erro, às vezes o seu prejuízo é muito maior do que era aquele tempo de planejamento. Concordo. O duro é lidar com a ansiedade, né? Sim, com certeza. Tá à frente ali. Certeza. E a cultura japonesa, em todos os sentidos, até espiritualizada, né? A gente percebe eles são mais zen, né? Do que, por exemplo, uma cultura americana. Tem um documentário bacana, inclusive no Netflix, lá, que é aquele Indústria Americana, né? Que ele mostra um pouco do comportamento tal da indústria chinesa dentro da cultura americana, que é um negócio completamente oposto um do outro. Mas se a gente pega, por exemplo, uma situação mais cultura nossa, se você demora muito para colocar alguma coisa no mercado, às vezes as empresas não conseguem sustentar esse tempo do planejamento. Eu me lembro de um amigo quando era criança, já era adolescente, e ele corria o bairro inteiro. E, cara, a gente não via ele com uma ação que pudesse levar ele num futuro, pelo menos do que se desenhava como padrão daquela época, num futuro promissor.
E ele ficava o tempo inteiro, não, você vai ver o futuro, espera que você vai ver o que eu vou realizar no futuro. Você vai ver só, eu planejo direito as coisas e tal. E eu vejo ele hoje, 40 anos depois, sem falar minha idade, eu vou visitar a minha mãe e ele continua correndo no bairro. Perfeito. Aí eu acho que aí o segredo, o diferencial desse planejamento é que ele não definiu uma meta, um objetivo, um prazo, né? Quando a gente faz o planejamento, a gente define o caminho que a gente quer trilhar, mas a gente precisa ter uma meta. É fundamental. O que é uma meta, né? Eu preciso de um objetivo, o que eu quero alcançar, eu quero aumentar as minhas vendas. É uma meta, um objetivo, na verdade, né? Mas poderia ter um OKR, por exemplo? Exatamente. Só que eu preciso também de um valor e de um prazo. Então, eu quero fazer uma faculdade. Quando? Quando eu inicio, né? Eu quero aumentar minhas vendas. Em quantos por cento? Até quando? Eu quero aumentar em 10% até julho. Se você também não define uma meta, não define um prazo, fica solto mesmo. Então você fica ali planejamento. Aí não é um planejamento sadio. Aí vira procrastinação. Se você define uma meta com planejamento, com prazo, aí você sabe que está na hora de mudar de passo e ir para execução. Senão fica ali no eterno planejamento, né? A pessoa fica se sabotando nesse período de tempo. Tem alguma ferramenta que você recomenda para essa etapa do planejamento? 5W2Hs ou alguma coisa, por exemplo? Tem alguma ferramenta? Olha, se você está buscando resolver problemas ou melhorar processos, né? Tem algumas ferramentas que elas atuam em conjunto com o PDCA, né? O PDCA ele é interessante porque ele é aplicado a qualquer coisa, qualquer contexto. Normas de certificação se baseiam em metodologias PDCA. Tem muitas ferramentas. Hoje, se você olhar no mercado, tem metodologias 8D, tem Lean, tem Six Sigma, mas se você buscar ali na essência, tudo é planejar, executar, checar e agir. E as ferramentas que são mais interessantes, e não tem certo, não tem errado, tudo depende do contexto, nem toda ferramenta serve para toda a realidade, mas as mais comuns são um bom Pareto. Se você paretar, né, você tem lá vários problemas, né? E o princípio de Pareto, ele fala assim, que 80% da sua solução está em 20% das causas. Se você atacar em 20% das causas, você vai conseguir 80% do resultado, Perfeito. né? Então, a gente fala, vamos fazer um Pareto, né? Você fala que está com um problema, mas aonde? Quando acontece esse problema? É de segunda-feira? É em que realidade? Que contexto? É quando você está abusando da alimentação? Estratifica. Fez o Pareto. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise. Aí a gente utiliza o diagrama de Ishikawa, que foi desenvolvido pelo professor estatístico professor Kaoru Ishikawa. E ele fala que você pode associar. Será que seu problema é alguma coisa relacionada a material? Alguma coisa relacionada à mão de obra? Alguma relacionada a método? Então você estratifica suas análises dentro do diagrama Ishikawa e, por fim, você faz um 5 porquê, né? Porque eu gosto muito, porque você fica estratificando a verdadeira causa do seu problema, né? A gente fala que é a causa raiz. O que a gente vê é só o sintoma, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com febre. Tá. Então a pessoa vai lá e toma um paracetamol. Ela não atingiu, o efeito dela não foi na causa, né? Ela apenas apagou um sintoma. Aí depois ela volta e fica ali no celular. Fica lá na frente, a cara encostada na tela. Ela volta a ter dor de cabeça. Então a gente vê que a causa não é a dor de cabeça. O paracetamol não é a solução. A solução é ele ter mais tempo de distanciamento de tela, fazer outras atividades físicas, ter uma vida mais saudável. Perfeito. Você falou do Ishikawa. Isso. Ishikawa é aquele espinha de peixe? Que Espinha de peixe. É, né? Diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, diagrama de causa e efeito. Inclusive, quando ele nasceu pelo professor Kaoru Ishikawa, ele chamava diagrama de causa e efeito, porque você tem uma causa, tem várias causas para gerar um efeito. E ele até cita num dos livros dele que ele ficou muito lisonjeado porque falaram que era diagrama de Ishikawa, né? Ele falou, muito, muito legal, muito interessante como vocês chamam ele de diagrama de Ishikawa, de espinha de peixe. Boa, show de bola. Antes da gente mudar para o D, quer deixar um podcast, a gente sempre faz recorte, sim, né? Sim. Quer deixar um recorte com a câmera que está te filmando lá de cá sobre o P? Olha, é importante na fase P do planejamento que você tenha um objetivo, tenha sua meta, tenha prazos, tenha informação de quanto você quer conseguir aquilo e se planeje bem, estruture, levante informações sobre o que você quer. Você quer fazer uma viagem no final do ano? É hora de se preparar. Planeje-se antes para você não sair executando e ser surpreendido. Show. Que aula, hein, gente? Fala sério, hein?
Que aula, hein? Vamos agora para o D. Vamos lá. O que nós podemos falar a respeito do D do PDCA? A parte D é a parte de executar. Então é a hora de seguir os planos. E é importante que você tenha responsáveis bem definidos sobre esses planos. E esses responsáveis eles precisam ter autoridade para resolver isso, né? Não adianta atribuir... Autoridade e autonomia. Autoridade e autonomia, você falou muito bem. Porque se ele não tiver autoridade e autonomia, o plano vai morrer. Então, fica um plano inconcebível. E é nessa fase, então, que você tem que cumprir. É muito simples. Se você planejou, nessa fase é apenas você cumprir o planejado. Não tem segredo. Inclusive o próprio empoderamento, né, de decisão dessa pessoa, como você comentou, né? Ela precisa ter autoridade, né, e precisa ter autonomia. Eu acho que no próprio planejamento já é definido isso, né? Até onde essa pessoa pode ir, não é? Exatamente. Na hora do planejamento, você tem que deixar muito claro, porque se você atribuir a responsabilidade a alguém que não tem autonomia, não vai acontecer. Ela não vai conseguir colocar em execução. E é preciso, então, empoderar as pessoas para elas consigam executar. Né? Isso é importante. Na hora que a gente implementa o PDCA, a gente fala muito sobre empoderamento de pessoas, né? Sim. A gente dá autonomia, a gente quer que todas as pessoas consigam ter um olhar mais crítico sobre as situações, consigam melhorar a sua vida, né? Melhorar os seus processos, e é por isso que a gente implementa o PDCA. Dentro de empoderamento, tem alguma técnica que você usa para definir empoderamento? Tem algum segredinho, alguma coisa diferente, não? Olha, o segredo que eu posso dizer é patentear essa cultura de empoderamento, né? Então, não adianta a gente falar, não, precisamos ter empoderamento, se na primeira oportunidade que a pessoa vai procurar você e falar assim, olha, eu tenho uma solução. Não, você não sabe nada, você não sabe o que você está fazendo, eu que sei fazer o que é certo, né? Aí você desempoderou. É importante ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, ouvir, e aí a gente tem que ter muita sabedoria, né? Porque às vezes talvez a sua resposta seja mais a certa que a dele, né? Mas se você negligenciar a participação dele, ele com certeza ele vai se desestimular e vai se desempoderar, né? Então é importante ouvi-lo e aconselhar-lhe, ó, será que por esse caminho não faça mais sentido? É você extrair dele a resposta, mesmo que você tenha a resposta. Perfeito. E tem muito líder que não ouve, né? Não. Tem muito líder que não ouve, fecha aí os olhos e fecha os ouvidos para o colaborador. Aí afeta o resultado, né? Eu estava comentando outro dia aqui, André, tem na mitologia, a gente tem, por exemplo, Eros, que era um deus, né, conhecido por ser sedutor, por ser forte e tal, né, por ser realmente aquele destaque, né, de beleza e tudo. Quando você leva essa cultura grega para Roma, ele se transforma no Cupido. O mesmo Deus se transforma no Cupido. E o Cupido é um anjo, né, pequenininho, fofinho, né, infantilizado, né? Então ele perde essa característica desse vigor, né, dessa força que ele representa no Eros, para se transformar num Cupido, um ser frágil, um ser, né? O que eu quero dizer com isso? As empresas, parece que elas contratam às vezes as pessoas por conta daquilo que ela tem de competência, né, por aquilo que ela faz de melhor, e quando ela vem para cá, a cultura transforma ela no Cupido, né? E aí que é resultado. Mas você contratou o cara, mas transformou ele nisso aqui, tirou o empoderamento dele, não deixou ele fazer o que ele tinha de conhecimento. É verdade. Tem até uma frase muito comum, né, que eu até gosto de brincar. Ó, eu quero que você pense fora da caixa, desde que seu pensamento seja igual à minha caixa. Exatamente. Pense fora da sua caixa, mas dentro da minha, né? Dentro que, aliás, a gente tá até o nosso materialzinho aqui, olha, você que está enxergando a gente na câmera aí, ó, think outside the box, pense fora da caixa, que é o nosso lema aqui, de sempre estar olhando para algo diferente, com certeza, né? Pensar em algo diferente. Explorar as possibilidades, né? É o que você falou, é muito comum, né? A gente espera uma pessoa, depois a gente coloca ela dentro do contexto ali, e aí a gente fica cobrando outra coisa. E também tem o fator cultural da empresa, né? Sim. Às vezes você tem um excelente profissional, ele entra ali e a cultura consome ele, né? Tem uma fase do Peter Drucker que ele fala assim, que a estratégia e o planejamento é devorada ainda no café da manhã pela cultura. E é verdade. Essa frase é maravilhosa, né? Porque é isso mesmo, né? Você planeja para um monte de coisa, a cultura vem e engole isso tudo. Quer deixar um recorte do dele?
Um recorte que eu dou para os ouvintes é: vamos empoderar os nossos colaboradores, vamos dar autonomia, vamos ter empatia para que o processo aconteça e a gente tenha cada vez mais um time mais qualificado, mais motivado e empenhado aí para os resultados. Show de bola. Ouviu, gente? Faz um PDCA para o próprio empoderamento. O que você pode fazer? Planeja lá, né? Em algumas empresas, por exemplo, André, o que a gente poderia sugerir? Você tem um caixinha, né, aquele de dinheiro que você precisa fazer transações pequenas durante o dia, às vezes precisa comprar um grampeador, precisa comprar algum material de escritório, pô, deixa lá um dinheiro daquele caixinha, aquele valor que você deixou lá é o empoderamento da pessoa. Dentro deste valor, você pode gastar, traz os recibos, os comprovantes dentro daquele valor e você vai analisar aquilo depois, saber se a pessoa, de repente, né, fez da maneira correta e se ela não fez, você retroalimenta o processo. Não é isso? Exatamente. Você gira o PDCA novamente. Gera o PDCA, gira de novo. Vamos para a próxima letra? Vamos para a próxima. Vamos falar do C. É a hora de checar os resultados, né? Depois que você planejou, deixou muito em claro quais seus objetivos, qual a sua meta, onde você quer chegar, né? Você quer viajar no final do ano. Você tem muito claro para onde você vai passar suas férias. Você quer planejar o quanto você quer vender, o quanto você quer crescer o seu negócio. Planejou, começou a colocar em prática. É hora de colher esses resultados, acompanhar. E acompanhar fielmente, né? Ele está ali monitorando os resultados. Depende, se a gente vai para o âmbito industrial, é hora a hora, momento a momento. Se a gente vai para o âmbito comercial também, dia a dia, como estão as vendas, seja do varejo, seja da indústria, seja na venda pessoal, então mês a mês. Eu estou guardando o dinheiro que eu me propus para fazer minha viagem no final do ano? Aí você vai acompanhando e vai checando. Espera aí. Tive um imprevisto aqui, tive um imprevisto ali, eu consigo me moldar e corrigir esse imprevisto? É fundamental para a próxima etapa, né? Você tem que acompanhar. Se você não acompanha, fica solto, né? Você é surpreendido no final. Chega lá no final, você fala, peraí, cadê meu dinheiro? Para onde foi meu dinheiro? Por que eu não estou vendendo? Por que quebrou o equipamento? Por que eu não estou produzindo? Aí você é pego de surpresa. André, e quando a gente olha, por exemplo, para esses dados, cada etapa precisa ter indicador? Ou não precisa? Olha, o indicador por si só na fase C, ele é chave. E ele é construído desde a fase P. Porque na fase P, na hora que você define o seu objetivo, o primeiro indicador mais importante é o que você planejou ali na etapa de planejamento. Uhum. Você definiu aquela meta. Por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas em 10% até julho. Então você já constrói um indicador com base nisso. Esse é o indicador principal. Desse indicador, você pode desdobrar outros indicadores, né? Para eu conseguir aumentar minhas vendas, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar meus controles, indicador de controles. Preciso melhorar o meu atendimento, indicador de atendimento. É importante que todos os indicadores menores, eles conversem com o indicador principal, né? E é fundamental. Então, a gente fala que os indicadores nascem lá na fase P e a gente vai monitorando na fase C. Perfeito. Quer deixar o recorte da parte C dessa etapa? Acompanhe os seus resultados metodologicamente, senão você vai ter o quê? Um imprevisto no final. Aí vai ser pego de surpresa. Então já falamos do plan, do check e act. Vamos pro act? Vamos pro act. A fase final é a principal ali em relação a você ajustar o plano, né? Planejou, executou, checou, peraí, não estou guardando dinheiro suficiente para minha viagem, o que eu tenho que fazer? Tem que ajustar a minha rota, então é hora de ajustar, peraí, o que eu preciso fazer? Eu estava contando ter X R$1.000 para minha viagem, não consegui, será que eu vou ter que fazer um investimento adicional aqui? Será que eu vou ter que aumentar o valor mensal que eu estou guardando? Mesma coisa nas vendas, não estou conseguindo, que estratégia que eu vou adotar? Como que eu vou analisar? Como que está o mercado? O que eu vou fazer de diferente para eu conseguir aumentar minhas vendas? Então, na fase A é a fase de ajuste, né? A gente ajusta a rota. E se deu certo? Se deu certo, eu padronizo, né? Eu pego aquilo ali, aquela informação, padronizo, porque esse foi um case de sucesso, né? Uhum. Afinal, não foi na tentativa e erro. Porque se você planejou, executou, acompanhou, foi um processo bem estruturado de sucesso. Boa. Completamos a leitura do PDCA. Sim. Agora nós vamos falar de outras coisas aqui. Bom, acho que faltou o recorte do A, né? O recorte do A é a hora de você analisar tudo o que aconteceu. Se foi um case de sucesso,
padroniza. É importante ter padrão para todas as atividades. Você sabe que durante a semana, quando eu contei que você ia vir aqui, o pessoal já deixou umas perguntas para fazer perfeito. aqui. Essa segunda pergunta que me deixaram aqui, eu acho que até você já comentou um pouco dela, mas eu vou fazer ela direto, que a gente deixa ela registrada. Perfeito. Quais são os principais benefícios de implantar o método PDCA em uma organização? Os principais benefícios, quando a gente fala para a indústria, para as empresas, organizações, eu falo até é uma tríade, né? 0 perdas, 0 defeitos e 0 acidentes, né? Então você tem um processo muito mais estruturado, você aumenta a produtividade dos seus processos, você tem menos quebras de equipamentos, você tem o quê? Você reduz o risco de acidente, né? Se você tem um processo estruturado, controlado, você tem um processo seguro. Quando você vai para o varejo, é a mesma coisa. Por exemplo, você não tem uma quebra de equipamento. Imagina uma pessoa que é comerciante, que depende de um forno. Imagina uma padaria, né? De uma padaria, depende daqueles equipamentos para fazer o seu produto de panificação, o equipamento quebra, e aí? Você pega de surpresa. Então, se você tem um acompanhamento constante ali dos seus processos, você tem maior estabilidade e controle. Então, esses são os principais ganhos, os benefícios, né? Produtividade. E se você tem produtividade, você tem lucratividade, né? Então você tem ganhos aí, inclusive financeiros. É claro que no começo, é como a gente estava falando, né? Inclusive, existe talvez um investimento necessário, né? Maior, porque você vai investir em capacitação, vai ser necessário um tempo maior de maturidade daquela ferramenta sendo implementada, mas depois a gangorra vira e você começa a colher os frutos. Perfeito, André, perfeito. Pessoal, que aula, hein? Fazia tempo que eu trazer esse tema para cá, porque eu dou muito valor para o PDCA, como eu comentei no início da conversa, e acho que assim, é uma prática, André, que todo mundo devia fazer, né? No final, eu vou deixar o contato do André aqui, porque aí se você quiser um treinamento, um curso, uma implantação disso, depende da sua empresa, o André pode ajudar você. André, como que as empresas podem melhorar seus processos e torná-los confiáveis com o PDCA? Mais uma vez, você já trouxe também algumas coisas aqui, mas como registro... Ah, perfeito. A gente tem a metodologia PDCA, né? E é interessante falar que a gente planejou, executou, checou e no final padronizou. E é interessante que antes de aplicar o PDCA, a gente costuma falar de padronização. É importante ter padrões. Porque, inclusive, ao rodar o PDCA, se deu tudo certo, o que você vai fazer? Você vai padronizar aquilo. No começo, se você não tem muitos padrões, o que vai acontecer? Você vai fazer PDCA e no final vai falar assim, eu vou padronizar. Vai fazer PDCA? Vou padronizar. E muito dos seus PDCAs, das suas análises, você vai identificar que foi o quê? Foi uma falta de padrão, foi um procedimento que foi feito errado, ou foi a falta desse procedimento, então a pessoa não tinha como seguir, ela seguiu com base na experiência dela e com base na memória dela ou experiência anterior em outra empresa. E aí vai sair diferente do que você estava buscando. Então, o segredo é ter padrão. Padrão nas atividades, padrão nas rotinas. E costumo falar que são 3 perguntinhas importantes. Primeiro, tem o padrão? Se não tem o padrão, vou lá e desenvolvo o padrão. Ah, tem o padrão, mas o seu padrão está adequado? Porque muitas vezes o público que está consumindo esse padrão não está entendendo, não está muito claro. Está claro para você, mas não está objetivo. Então é importante colocar o padrão numa linguagem que a pessoa entenda, ou utiliza imagens, ou utiliza vídeos, principalmente hoje, numa realidade que a gente vive digital. Sim. Né? Quem tem tempo para ficar lendo 4 páginas, né? Às vezes a gente compra um eletrodoméstico, vem um manual lá gigante de páginas e as pessoas ansiosas já saem. Mais, não, né? Não lê mais. Mas agora imagine se isso fosse transformado numa videoaula aí de 3 minutinhos, o quanto de adesão você teria, né? Então, primeiro, tem padrão? Será que está adequado para quem vai utilizar? E terceiro, ele está sendo seguido? Então tá, você tem o padrão, está adequado, mas não é seguido? Não é seguido por quê? Será que você treinou a pessoa? Ah, treinei. Mas será que ela entendeu o propósito? Gosto muito de falar sobre o propósito. Ela entendeu o propósito daquilo? Porque senão você só delargou a informação, né? Perfeito. E não desenvolveu o propósito. Olha, se você... É muito comum as pessoas falarem, você tem que colocar essa caneca aqui, coloca aqui. E não explica o porquê. Porque se ela não colocar a caneca aqui, vai acontecer isso, vai cair goteira, vai molhar o móvel. Então é importante trabalhar o propósito também. Então são as 3 perguntas aí que vão ajudar os processos. Você sabe que você comentou sobre manual? Tem até um bonequinho nosso aqui na mesa, né? Que representa pra gente aqui, é a nossa inteligência artificial, é o NEL. Nós temos plataforma de gestão de aprendizagem, né? E o NEL,
Ele é a inteligência artificial dentro do ambiente de aprendizagem, onde ele aprende o seu conteúdo, para que quando alguém tenha alguma dúvida, ela não tenha que ler o manual. Ela vai perguntar, ele é que tem que saber o manual. Perfeito. E aí ele traz a resposta específica daquilo, como se fosse você, porque ele aprendeu com o seu conteúdo, seja ele vídeo, seja ele um texto, seja um áudio seu, ele aprendeu aquilo e vai responder, obviamente, com a voz do robô ou com o texto do robô, mas ele vai responder com o conhecimento que você deu para ele. E aí, aproveitando, né, o tema IA, como é que você está vendo a IA, por exemplo, para dentro do PDCA? Dá para usar de alguma forma isso? Com certeza. Hoje, a gente está vendo que a gente está caminhando para um universo da inteligência artificial e a gente pode atuar em conjunto, né? A IA pode ser um facilitador para o processo, principalmente quando a gente faz o PDCA na fase P, onde a gente precisa de informações, precisa de dados estatísticos para tomar as melhores decisões, a gente ganha tempo com a inteligência artificial. Porque a gente fala que se a gente tem padrões, tem informações, tem dados, tem histórico, os nossos processos a gente consegue analisar muito mais rápido, né? Mas agora, por exemplo, você quer entender porque você está tendo determinado problema com o seu veículo, com o seu carro. Mas você não tem um histórico, você acabou de comprar ele, você nunca sabe se esse problema aconteceu anteriormente, você não tem dados, né? Você está ali no achismo. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o PDCA, mas ainda tem o potencial de risco de você ser assertivo ou não, porque você não tem histórico. E aí ela pode favorecer isso, né? Ela pode nos dar histórico, ela pode contribuir com a gente com os dados para a gente tomar as melhores decisões. Perfeito. Vai fazer uma análise, ajuda a fazer uma análise boa, né? Era uma das perguntas, inclusive, que eu até adiantei, que eu falei de IA, já tinha uma das perguntas, era IA aqui. Quais são os desafios comuns apontados, aliás, enfrentados pelas empresas ao implantar o PDCA em seus processos? E como lidar com a resistência à mudança? Os desafios mais comuns são cultura organizacional e liderança, né? E os dois se conversam, né? Porque se a cultura da liderança, a cultura organizacional não apoiar a metodologia, né? É muito difícil, porque de um lado você tem uma liderança que não acredita, e do outro você tem um colaborador que vê que a liderança não acredita, e ninguém vai fazer. E o líder, ele é digamos que se você procurar a etimologia da palavra, ele vem muito daquela pessoa que orienta, que dá a direção, dá o norte para a pessoa. Se o líder não se importa com isso, o colaborador muito menos vai se importar, porque ele fala assim, olha, se ele não está olhando para isso, eu não vou olhar. Mas agora, quando o líder começa a olhar, dá atenção, reforça, aí as pessoas falam assim, pô, isso é importante. E no começo, eu até costumo falar assim, que a gente trabalha primeiro na indução, para a gente adoçar uma virada de chave, primeiro a gente vai induzir, a gente vai falar, muitas vezes a gente vai falar, vai ser repetitivo, claro, não só repetitivo, mas falar com propósito, né? Vai ficar falando, vai falar da importância, vai falar do propósito, até a gente virar essa balança e as pessoas entenderem que o que a gente está falando tem sentido e dá resultado. No começo, quando eu falava das metodologias, as pessoas davam risada, não, sai isso aqui. Elas falavam assim, não, mais um trabalho? Né? Eu vou ter que fazer meu serviço e mais isso, eu não tenho tempo para isso não. Aí eu falo, aí fica a provocação, né? Se você não tem tempo para fazer direito da primeira vez, quando você vai arrumar tempo para corrigir o que foi errado? É verdade. Uma boa pergunta essa. Boa pergunta essa. E outra coisa que quando você fala, por exemplo, desse impacto, né, da liderança, e é mesmo, né? Sem o apoio da liderança é difícil fazer as coisas acontecerem. Você percebe, por exemplo, mais resistência de acordo com as gerações, por exemplo? Uma geração mais baby boomer, ela é mais resistente? Como é que você tem visto isso nesse tempo seu de experiência? Olha, eu vejo que existem, não só em relação às gerações, mas eu acho que isso é muito característico de pessoa para pessoa e de experiência para experiência. Já vi jovens resistentes, assim como pessoas mais antigas existentes. Eu acho que isso depende muito da experiência, da vivência que a pessoa teve em relação às experiências passadas que ela teve. Então, e aí o que eu busco? Eu busco trabalhar o propósito, mostrar os resultados, fazer benchmark com outras realidades que adotaram a metodologia para conseguir ter mais aceitação. E quando a gente fala de alta liderança, o que ela quer? Né? Ela busca o resultado, né? Então é claro que a gente tem que falar também na linguagem do resultado. Olha, a gente está aqui e esses são os resultados que a gente está esperando buscar aqui com a implementação. Você repetiu algumas vezes a palavra propósito.
Explana um pouco, o que é o propósito para você? Traz um pouco dessa visão sua de propósito. Eu acredito muito no propósito, na essência, né? Inclusive tem até um livro do Simon Sinek que ele fala, né? O porquê das coisas, né? Trabalhar o porquê para a gente poder fazer as nossas atividades, né? Muitas empresas trabalham no como, muitas atividades são feitas no como. Ah, vamos fazer. Para mim, o propósito é o porquê eu estou fazendo isso, por que eu venho trabalhar, por que eu estou adotando essa ferramenta, né? O que eu estou ganhando com isso, né? Eu acredito muito, se a gente consegue desenvolver, encontrar na pessoa esse propósito dela, porque o propósito é dela, né? A gente consegue ali desenvolver as atividades com melhor performance, né? Então é importante encontrar o porquê. Dentro da andragogia, a gente fala do treinamento do adulto, um dos quesitos ali é trabalhar essa questão do porquê, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer? O que eu vou ganhar com isso, né? Show de bola. Eu gosto bastante também dessa questão do propósito, né? Quando a gente vai falar isso em palestra, eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas, que a gente usava muito quando criança, inclusive, né? Sei lá, às vezes a gente usa como adulto. Você esbarra em alguém, você fala, opa, foi sem querer. Né? Certo. E quando não foi sem querer, foi o quê? O pessoal fala de foi propósito. De propósito, né? Então, cara, se você fez alguma coisa porque você tinha aquela intenção de fazer, ela tinha um propósito. Né? Ela não foi algo que é sem querer. Então, para as pessoas que têm um propósito de vida, não deixe que as coisas aconteçam no sem querer. Aquela antiga música que falava quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer, pô. Né? Segue o propósito e realiza. Com certeza. E até contribuindo, a gente fala assim, eu preciso ter uma estratégia. As pessoas falam, eu preciso adotar estratégias. Mas se você não tem uma estratégia, é uma estratégia também, né? Eu não consigo as coisas, eu não consigo os resultados. Você também tem o propósito de não conseguir os resultados, porque você não está fazendo nada. Você adotou isso como uma verdade. Perfeito. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Temos um roteiro grande aqui. Nosso tempo está acabando, mas temos um roteirão aqui. Ó. Como que a cultura organizacional, você já falou de cultura agora há pouco, né? De uma empresa influencia na eficácia dos modelos de gestão? Olha, a cultura organizacional ela tem uma forte influência porque a cultura ela está ali desde o fundador da empresa, né? Ela está enraizada, elas são as premissas de quem fundou a empresa, né? E isso aí vai se desdobrando, vai se desdobrando, vai se desdobrando. Principalmente quando o dono da empresa ele faz parte da empresa ainda, ele é bem presente a cultura. Mas conforme a empresa vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai entrando outras pessoas, vai começando a ter um mix de cultura ali. Então vai tudo se desenhando e vai se moldando. Quanto mais pessoas envolvidas, maior é a pluralidade de culturas. E inclusive a gente estava falando, né? Uma empresa americana com uma empresa japonesa dentro, você tem um mix de cultura e tem um choque cultural. E é importante ter esse alinhamento estrutural. Por isso que é importante investir em treinamentos voltados para a cultura organizacional, treinamentos institucionais para você fazer esse alinhamento. Se você tiver esse choque de cultura, todo mundo quer trazer a sua verdade, né? Não que tenha certo ou errado, mas a gente precisa adotar um modelo e falar assim, vamos para cá, vamos todos nessa nossa direção. E é por isso que nasce a missão, a visão e os valores. Para a gente ter uma premissa, é para cá que a gente vai, gente, é para cá que a gente precisa seguir. E isso aí é fundamental. E o PDCA, ele depende também dessa cultura, né? Eu costumo falar que não que eu queira ter uma cultura de PDCA, mas que a cultura de PDCA converse com a cultura da empresa e esteja alinhada. Senão, não caminha. Perfeito. Você comentou de novo, né, sobre a cultura, né, da indústria, né, do documentário, né? Para quem for assistir, vou dar spoiler. Eu já estou avisando que é spoiler. É muito legal porque a cultura americana ela tem uma certa semelhança com a nossa. E ela conta essa história que ela aconteceu lá em 2012, quando teve uma crise grande, né, de 2008 a 2012, no ramo automobilístico. Então, o que aconteceu? A indústria chinesa veio para os Estados Unidos, lá para a região lá de, acho que é Daytona, uma região deles lá que era muito de automotivas, né? E praticamente resgatou essa indústria. Então, você imagina, a indústria falida, ela veio e resgatou e era uma indústria de fabricação de vidros para automóveis. Só que as pessoas que estavam naquela região, elas estavam há bom tempo desempregadas, então elas ficaram felizes da vida porque conseguiram um emprego quando a indústria chegou.
Só que ela chega com a questão toda de visão chinesa, trabalhando 24 horas por dia. É óbvio que as pessoas não trabalham 24 horas por dia, mas a indústria acelerada, Sim. não aceitava influência, por exemplo, de sindicatos e tal. E aí as pessoas lá trabalhando, o que eles fizeram? Em determinado momento eles levaram os profissionais americanos lá para a China, para a fábrica principal, para ver como é que funcionava lá. Que é do tipo, ó, aprende que é assim que a gente pensa, nossa cultura é essa. E aí voltaram para a América, para os Estados Unidos, e não mudaram o comportamento. Aí, cara, a indústria começou a demitir o pessoal que estava lá, o sindicato interviu e os chineses não estavam nem aí para o sindicato. E ele encerra com uma cena muito emblemática, que uma das profissionais que no início do episódio conseguiu o emprego, ela morava no porão da casa da irmã, porque ela estava desempregada. Ela consegue o emprego, então, no começo super feliz, celebrando que conseguiu o emprego, e no final tá ela na rua com uma placa, fazendo uma manifestação contra a empresa, e sozinha, sendo apoiada só pelo sindicato, mas desempregada, voltando para a condição anterior. Sim, fica uma reflexão, né? Fica uma excelente reflexão, não é? Com certeza. Porque a gente fala de cultura, ela varia muito, né? Se dentro do país a gente tem várias culturas, tem a cultura no Nordeste, no Sudeste, né? Imagina em outros países. E a gente vê que o Japão, né? Principalmente depois desse período pós-guerra, onde o país foi devastado, na hora que os americanos, as primeiras metodologias surgiram, eles se agarraram muito forte aos métodos, né? Por isso que existe toda essa metodologia. Então, eles são bem pragmáticos nessa questão de metodologia, de rotina, de rituais. Drezão, nosso tempo está terminando aqui, mas eu queria ainda que você pudesse trazer para a gente alguma experiência que você tenha vivido que marcou na implantação do PDCA, ou algum momento, aquilo que você fala assim, cara, quando eu penso no meu PDCA, essa experiência aqui é uma experiência que marcou. Tem alguma que você tem aí de bate-pronto? Fala, cara, putz, isso aqui fez sentido para mim, eu estava implantando naquela empresa, eu estava dando uma palestra, eu estava dando um treinamento. Tem alguma que ficou na memória aí? Olha, o que eu posso dizer, assim, que independente da experiência que eu participei, um fator em comum é a questão do comportamento humano, né? É trabalhar, é desenvolver o comportamento, mostrar, trabalhar o propósito. Esse é o maior desafio e esse é o que eu vejo que é muito comum, né? São as pessoas. Por isso que eu falei que no passado o que me encantava eram as ferramentas e agora o que me encanta são as pessoas, porque é elas que fazem os processos acontecer, né? E é isso que eu tenho não. Exatamente. E é isso que eu tenho buscado, né? Então, minha carreira ela foi toda pautada na área técnica, mas depois eu comecei a me profissionalizar no entendimento do ser humano, dos comportamentos, e acho que a minha dica era, você tem que desenvolver as pessoas, capacitação, educação é o caminho para você ter o sucesso, hein? Algum livro para recomendar? Gosto muito do livro de Edgar Schein, falado sobre lideranças e propósitos. Ele é um excelente livro para falar sobre cultura organizacional. E o livro do Simon Sinek, que é Encontre o Seu Porquê. São duas dicas aí excelentes para você. E filme? Tem algum filme, alguma série que você... Filme, deixa eu me recordar aqui. Olha, de bate-pronto não Alguma série que você está assistindo agora? Alguma coisa assim, que para a gente saber um pouco do seu dia a dia, né? Como é que você absorve conhecimento? Alguma série que você está vendo agora? Olha, se você falou de série, mas eu lembrei de um filme. Boa. De um filme. Fome de Poder, do McDonald's. Fome de Poder. Pô, muito legal aquela, né? Muito interessante. O quanto os dois irmãos, né, os McDonald's, eles profissionalizaram o negócio deles, né? Eles praticamente fizeram um PDCA ali, né? Verdade. Eles pegaram a cozinha, pegaram o processo dele, pararam tudo, levaram o pessoal ali para o campo, começaram a... ou seja, teve um período ali de fechamento do negócio, né? Eles começaram a desenhar a cozinha na quadra de tênis, simularam para depois o quê? Já que ia levantar o prédio, levantar a cozinha, tinha que ser assertivo. E é a dica que eu dou para quem se interessa pelo assunto, né? Fome de Poder, a história do McDonald's. Tem acho que uns 19 minutos aquele trecho. Eu lembro porque a gente fez um recorte daquilo para um treinamento de Design Thinking. E ele funciona muito bem. Você falando de PDCA agora, conectou um monte de coisa para mim aqui daquela cena, cara. Perfeito, né?
É excelente mesmo, é uma ótima dica. É nítido como, quando você tem um planejamento bem estruturado, você colhe frutos, né? É uma pena que eles se limitaram, né? Porque o PDCA, ele é um giro constante, a gente fala que é melhoria contínua. Eles giraram o PDCA, colheram os frutos, mas ficaram ali, né? Limitado naquela primeira unidade. Enquanto o Ray Kroc, acho que se não me engano é Ray Kroc, ele já viu outra oportunidade e foi ampliando, né? É uma pena, né? Por parte dos irmãos Donalds ali, eles terem se limitado à primeira unidade apenas. Faltou alguém de negócio para eles, né? Sim. Porque ele tinha primeiro que ele tinha um carisma gigantesco, né? Aquela cena, inclusive, que ele estava praticamente desistindo do McDonald's e ele dá, né, o lanche pro menininho que vai pedir lá, né, no balcão. Vai spoiler de novo, gente, mas vale a pena assistir, viu? Essa recomendação do André aqui é sensacional. Eles praticamente estavam desistindo do negócio porque não deu movimento, né? Ninguém estava acostumado com aquele tipo de lanche, né? Assim, eu estava acostumado a chegar num balcão, sentar na mesa, aquelas coisas todas. E aí ele é todo carismático, né? E aí ele tem essa questão de bom relacionamento, mas não tinha visão de negócio. Sim. O irmão extremamente analítico, muito bom de processo, né? Mas também não tinha visão de negócio. E aí eles ficaram concentrando aquilo com eles, de repente vem, né, o outro com uma visão de negócio, né? Por isso que é importante a gente falar, né, a pluralidade de conhecimentos, de perfis, né? Se você tem uma pessoa só de negócios, porque, por exemplo, o Ray Kroc no começo ele era um cara de negócios, mas ele não tinha encontrado o negócio certo. E aí foi a pessoa analítica que contribuiu, né? Sim. Então o somatório dos dois ali que fez acontecer o McDonald's. E tem cenas engraçadas no filme, não tem? Tem. A gente já de spoiler aqui, ó, aquela cena que eles cortam a lanchonete no meio para poder passar embaixo da ponte. Exatamente. Mais um spoiler também, que a gente falou muito sobre padrão. Tem uma cena que o Ray Kroc, ele vai lá até o campo de golfe falar com os acionistas e falar, olha, por que vocês colocaram um tomate, não é uma alface, por que vocês colocaram 2? Ele estava zelando o quê? Pela padronização da rede. Perfeito, perfeito. Muito bem observado, verdade. E até porque aqueles empresários, né, que estavam tendo as unidades, eles estavam mudando o padrão, desconfigura o produto e mudava também a questão de resultado do processo, sim, né? Sim, com certeza. Essa é a visão. Ótima dica. Lesão, se você pudesse mandar uma mensagem final aí para todo mundo, imaginando assim, ó, eu estou te dando nesse momento o poder máximo e você vai mandar uma mensagem do WhatsApp do seu celular que vai para o WhatsApp de todo mundo. O que você mandaria de mensagem para essas pessoas sobre PDCA ou sobre algo que você acha que vale a pena de propósito, o que você quiser? A mensagem que eu mandaria para as pessoas é: acredite nas pessoas, desenvolva as pessoas, né? Pois elas que dão os resultados. Se você busca resultados, você precisa preparar o seu time, preparar as pessoas e desenvolvê-las. Sensacional. Tem algo que eu esqueci de falar aqui, algo que eu tenho esquecido de perguntar, que você fala isso aqui é extremamente relevante para a gente colocar para encerrar? Olha, acho que foi bem produtiva a nossa conversa. A gente abordou bastante todo o PDCA. Eu acho que a gente falou bastante sobre os assuntos aqui. Não me recordo nada assim. Que eu tenha deixado de trazer para a mesa que seja... Cara, adorei, para mim foi uma aula. Eu costumo dizer o seguinte, né, que quando a gente senta na cadeira de gestão, a gente tem que estar olhando para aquilo de maneira como... Quais são os principais recursos que a gente possa mexer? E com a base que você me deu aqui de PDCA, eu fiquei refletindo aqui pensando o seguinte: meu papel na empresa hoje talvez seja, dentro desse PDCA, ajustar as coisas para mudar o gargalo de posição. Então, por exemplo, vou atuar, eu tenho um gargalo no marketing. Então, eu vou colocar um processo lá dentro, com o meu PDCA, para resolver o problema do gargalo do marketing. Resolvendo isso, esse gargalo vai para a área de vendas. Porque eu vou gerar um monte de lead, um monte de oportunidades na área de vendas. Vai ser o meu novo gargalo. Implanto o PDCA dentro da área de vendas, o gargalo sai de lá e vai para a área de produção. Coloco um PDCA na área de produção, resolvo lá,
e posso gerar um gargalo ou no meu faturamento ou voltar o meu gargalo para a área de marketing para que isso fique um processo de um PDCA de crescimento. Faz sentido? Faz sentido. Por isso que a gente fala que é ciclo de melhoria contínua. E dentro do PDCA, lembra que a gente falou do Pareto. Se você falou que por exemplo, nesse caso, nessa metáfora que você está utilizando aí, é o marketing, né? O marketing, se você paretar realmente atacando no marketing, você vai resolver aí 80% dos seus problemas, ele realmente, de fato, é um gargalo ou será que você está tirando para o lugar errado no começo? Então, parete lá, faz a estratificação, é o marketing mesmo. Então, atacou. Automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai para o final da fila e outro toma o lugar, que você falou, olha, o gargalo agora é em outro setor. Show de bola. Amigo, como é que te acha na rede? As pessoas podem me procurar como André GPN. Eu também estou no Instagram como Qualipapo. Também estou no LinkedIn colocando André GPN. Procurando lá, vai me encontrar. Eu coloco bastantes materiais, coloco bastantes artigos ali, ferramentas para o pessoal poder consultar, consumir. Show, amigo. Obrigado. Eu que agradeço aí novamente aí a participação. Vamos marcar mais bate-papo desse. Com certeza, fico aí aberto ao convite. Beleza, obrigado, meu amigo. É isso, gente. Gostou? Viu a importância de implantar o PDCA aí? E como eu comentei, se você não sabe como fazer, procura o André, está disponível lá na rede, vai responder as suas mensagens, vai responder as suas dúvidas e implanta. Põe processo na tua empresa, põe processo na tua vida. Talvez você tenha alguns processos já e eles não estejam funcionando adequadamente porque você não está fazendo o processo do PDCA completo. Tá bom? Te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau!